Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, novo tutorial na área. Hoje eu vou ensinar para vocês como tecer uma bolsa de crochê com a técnica do fio conduzido. Para esta aula eu vou utilizar um fio de malha, mas vou deixar dicas ali caso vocês queiram utilizar outros tipos de fio. Fica uma peça com acabamento bem bonita, uma peça bem diferente que está super na moda. Deixei aqui também a alça um pouco mais larga para ela ficar com um certo conforto na parte do ombro, tá? Aqui dentro ela tem um botão imantado. Eu não coloquei forro porque eu achei que ficou com um acabamento bem legal, ó, parece que a parte de dentro até a parte de fora mesmo. E como os pontos também ficaram bem fechadinhos, não vi necessidade de colocar forro, mas caso vocês queiram, é bem opcional, tá? Então é isso, vou deixar todo o passo a passo bem completinho, tá? Tentei deixar da forma mais clara possível, ficou um pouco extenso, em alguns momentos eu vou adiantando um pouco a aula, mas tentei evitar muitos cortes para quem for iniciante tentar fazer também a sua versão aí, tá? Então é isso, espero que vocês gostem dessa aula e vamos agora ao passo a passo. Para a aula de hoje, vou utilizar o fio da Fisher Fios, é o fio de malha extra premium. Para quem não conhece, é esse fio aqui. Então, por todo o novelo, ele fica com a mesma espessura, tá? Esta cor aqui é o rosé antigo, código 07, e esse aqui é o cappuccino, código 84. Então, aqui, ó, pro tamanho da minha bolsa, ainda sobrou um pouco menos da metade de cada cor do novelo, certo? Caso vocês não tenham o fio da Fisher, esse daqui, tem um outro fio de malha, queiram utilizar fio de algodão, fio barbante, vocês podem estar adaptando. O interessante é que as duas cores do fio que vocês forem escolher estejam a mesma espessura, o mesmo tex, tá? E também, de preferência, a mesma marca, que aí vocês vão conseguir deixar bem padronizada ali a sequência dos pontos, que ela fique bem estruturada a bolsa, ok? Vou utilizar também agulha de crochê de 7 milímetros, tesoura e para a parte de acabamentos, um botão imantado. Mostrando a vocês aqui, a minha bolsa ela já está praticamente finalizada, falta a parte de acabamentos, a alça. Então, eu iniciei ela aqui para ver como ficaria, mas eu vou começar com vocês o início novamente, explicando tudo bem certinho, ok? Então, aqui a minha bolsa, do tamanho que ela está, eu percorri aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carreiras, tá? Então, a cada 2 carreiras, nós vamos trocar a sequência de cor. Por exemplo, aqui embaixo nós começamos assim, tá? Aí, na terceira carreira para a quarta, aonde estava a cor cappuccino, a gente vai mudar para a cor rosé, e assim por diante, tá? Para ficar com esse efeito quadriculado. Mostrando aqui pra vocês por dentro, olha só como fica bem bonito o acabamento da bolsa, tá? Olha só, parece que, né, do lado do avesso é o lado correto da peça, fica com um acabamento bem bonito. Olha só, também não vai ficar aparecendo aqui as trocas de cores, vou ensinar pra vocês bem certinho, pra vocês também ficarem com esse acabamento bem bonito. E agora mostrando aqui em centímetros, a minha bolsa ela ficou com uma altura de aproximadamente 26 centímetros. E aqui na parte da largura, por volta de 28 centímetros. Lembrando que se vocês quiserem fazer uma bolsa maior, que ela fique mais alta aqui a estrutura, vocês também podem estar adaptando. Vou deixar aqui para vocês algumas dicas, tá? Então, vamos iniciar agora a nossa bolsa. Vou deixar uma dica para vocês ao iniciar a peça, que vocês procurem tecer sobre um local plano, uma mesa, por exemplo. Conforme nós formos tecendo as carreiras, na troca de cor, tendem as duas pontas começarem a enrolar uma na outra. Então, volta e meia a gente vai ter que ficar desenrolando. Então, se vocês deixarem no local plano, vai ser mais fácil, ok? Outra dica que eu vou dar já de início, independente do fio que vocês forem utilizar, o número de cordão de correntinhas iniciais da bolsa é de preferência múltiplos de 4, tá? Por que múltiplos de 4? A cada 4 pontos, nós vamos trocando a cor, né, da sequência. Então, múltiplos de 4 já vai facilitar ali no início para vocês. No meu caso, eu iniciei com 28 correntinhas, tá? E eu escolhi a cor cappuccino para iniciar a minha peça. Então, se vocês quiserem uma bolsa maior ou menor, aí vocês criam ali um cordão de correntinhas múltiplos de 4, tá? Então, no meu caso, pro tamanho que eu queria a bolsa, 28 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou com as minhas 28 correntinhas para o tamanho que eu gostaria que ficasse a largura da bolsa. Caso vocês queiram uma bolsa mais curta na largura ou que ela seja maior do que eu fiz aqui,
vocês podem fazer menos correntinhas ou mais. Aí, para facilitar, múltiplos de 4 cordão de correntinhas, certo? Então, aqui eu fiz as minhas 28 correntinhas. E agora eu vou fazer mais 2 correntinhas pra gente virar aqui pra primeira carreira em pontos altos. Agora eu vou dar a laçada com a cor que eu escolhi aqui para iniciar a peça. Vou pular 1, 2 e na terceira correntinha vou fazer aqui um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos, tá? Aquelas 2 correntinhas que a gente fez a virada para iniciar aqui o ponto alto e esse ponto alto que eu acabei de tecer, são 2, tá? Então, nós vamos fazer mais um ponto alto. E agora nós vamos fazer mais um ponto alto, só que sempre no quarto ponto a gente vai fazer a troca de cor no meio do ponto ali, tá? Então aqui ó, pro quarto ponto, nesta cor aqui, vou iniciar o ponto alto, olha só, vou dar a laçada e puxar aqui os 2 cabinhos que estavam na agulha. Ficou esses 2 cabinhos aqui, que daí a gente teria que dar a laçada novamente para finalizar, certo? Mas aí, pra gente dar continuidade, nós já vamos trocar a cor do fio. Então, eu já vou pegar aqui o fio na cor rosé, vou colocar essa pontinha aqui, ó, para trás, e aí eu já vou puxar aqui, ó, o quarto ponto, tá? Então, ó, finalizei o quarto ponto, já na cor rosé. Vou dar a laçada pra gente fazer aqui mais 4 pontos na cor rosé, tá? Aí, o que nós temos que se atentar? Que sempre a cor, quando a gente for fazer a troca, a cor que a gente for trabalhar depois na sequência sempre fica aqui para trás. Nós vamos conduzindo o fio junto conforme for tecendo os pontos, certo? Essa pontinha aqui da cor rosé vocês podem deixar junto aqui para trás. Aí vocês vão vir aqui ó, na próxima correntinha e vão fazer então um ponto alto. Olha só. Aí ajeita aqui os fios. Aí vou fazer o segundo ponto alto. Sempre vou dando uma puxadinha aqui pra ir ajeitando o fio atrás, tá? O terceiro ponto alto. Opa. E agora nós vamos fazer o quarto ponto alto, só que nós só vamos fazer com o início da cor aqui, no caso rosé, e aí nós já vamos finalizar com a outra cor da sequência, tá? Ó, então aqui o quarto ponto eu iniciei, e agora vem o pulo do gato, tá? A dica bem importante, quando vocês forem fazer a passagem a troca do fio, sempre puxem o fio que vocês forem utilizar aqui por trás, tá? Não puxa aqui pela frente, por exemplo, ó, tá? Pegar ele aqui e fazer assim. Ó, ele tava aqui atrás. Ó, eu estava trabalhando com o fio rosé, deixei ele aqui de lado, jogo já até aqui pra frente, pra ficar mais fácil puxar aqui por trás a cor cappuccino, tá? E ó, vou fechar aqui o quarto ponto alto. Já fiz a troca de cor, puxo aqui os fios pra ajeitar, deixo o rosé aqui pra trás, e agora eu vou fazer aqui mais 4 pontos na cor cappuccino. Olha só. Então aqui eu vou fazer a terceira. Agora aqui o quarto ponto, porém a gente só vai iniciar, né? Não vai finalizar. Cor cappuccino eu vou deixar aqui pra frente, vou pegar a cor rosé que tá aqui atrás, ó, já vou finalizar o quarto ponto. Mais uma vez fizemos a troca de cor. E está ficando assim, ó. Deixa eu mostrar aqui a parte de trás, olha só. O fio tá sendo conduzido aqui, né? E nós estamos trabalhando aqui. E assim nós vamos seguindo até o final aqui da carreira, tá? Sempre a cada... no quarto ponto, no caso, a gente vai fazer a troca do fio ali no meio do ponto. Então, agora que eu troquei o fio na cor rosé, deixa eu puxar mais fio aqui pra mim. Então, agora eu vou vir aqui, ó, sempre puxando os fios aqui para a parte de trás. Novamente aqui, ó, um ponto alto. Aí, aquele fiozinho rosé aqui já tá ficando pra trás, depois a gente arremata ele, esconde, tá? Aí, que eu já fiz um. Vou fazer aqui o segundo. O terceiro. E o quarto. Inicio o quarto, na cor que eu estava trabalhando,
Coloco ele aqui pra frente, pego a outra cor aqui, ó, por trás e finalizo novamente a carreira. Aí a gente ajeita aqui os fios, ó, vai seguindo sempre deixando esse aqui junto conforme for tecendo o ponto, tá? Então, novamente aqui a gente vai fazer um, segundo, o terceiro, e o quarto. Aí inicia o quarto ponto, coloco o fio que tá trabalhando aqui pra frente, ó, e puxo o que tá lá atrás pra fazer a laçada. Aí mais uma vez, 4 pontos na outra cor. Ó, aqui eu já vou novamente mudar a cor, inicio o quarto ponto na cor que eu estou trabalhando, coloco aqui pra frente, puxo aqui ó de trás, finaliza o quarto ponto. Aí eu vou pegar esse fio que está aqui, ó, vou dar uma puxadinha nele e eu já vou cortar esse fio pra ele não ficar mais atrapalhando a gente aqui, tá? Agora eu vou fazer aqui os 4 últimos pontos na sequência, porque está acabando a correntinha e nós vamos iniciar a próxima carreira. Então aqui eu vou fazer um. Aqui eu vou fazer o segundo. O terceiro. Vou puxar o fio. E agora vamos finalizar o último ponto da carreira, certo? Aí, pra gente iniciar aqui a próxima carreira, nós vamos fazer a troca da cor. Então, eu deixo esse fio pra cá, pego o rosé, passo pra cá. Aí, agora, nós vamos pular pra cá, ó, pra dentro de onde a gente finalizou o último ponto da carreira. Dentro desta correntinha, nós vamos iniciar a próxima carreira, tá? Nós vamos voltar aqui, no caso, ó, trabalhando. Então, aqui foi o último ponto que eu fiz, já trocando a cor. Vou dar a laçada. E aí, esses fios que estão aqui, ó, a gente puxa bem, já põe eles para cá, pra gente ir trabalhando com eles conforme for tecendo as carreiras aqui, certo? Ó, eu vou vir então bem em cima aqui, ó, dessa correntinha, onde a gente fez o último ponto, vou colocar a agulha aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Ó, ficou assim, tá? Aí, vocês vão virar aqui. Vão vir em cima aqui, ó, da próxima correntinha, como se fosse o segundo ponto na outra cor. Cuidando aqui, ó, pra trazer o fio junto com vocês. Ó, daí vai lá em cima dele, fiz aqui o segundo ponto da carreira. Ele vai ficar tipo com essa voltinha aqui, tá? Vou dar a laçada novamente, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha do terceiro ponto na cor cappuccino. Vou fazer mais um ponto alto. Vai puxando o fio pra cá. Laçada, vou vir aqui ó, em cima da última correntinha daquele primeiro ponto que nós fizemos na cor cappuccino e vou fazer o quarto ponto alto aqui dentro. Olha só, ele ficou tipo com a voltinha aqui, com a viradinha, tá? Depois ele vai ficar como se fosse assim a bolsa. Então, nós já iniciamos aqui a virando pra cá, tá? Geralmente, quando nós vamos trabalhar em carreiras circulares, né, nas bolsas, quando a gente chega aqui no último ponto, a gente faz 2 ou 3 pontos a mais para fazer a virada. Aqui nesta técnica, a gente não vai fazer pontos a mais, a gente só vai seguir a sequência, tá? Vou fazer mais uma vez aqui com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Então, olha só, a gente finalizou o último ponto da carreira, já fazendo a troca da cor. Aí, ao invés de a gente fazer aqui 2, 3 pontos a mais para fazer a viragem, a gente vai seguir a sequência. Então, aqui ó, na cor que nós vamos trabalhar aqui na parte de baixo, são 4 pontos, certo? Então, vocês vão vir bem em cima da correntinha do último ponto e vão acrescentar um ponto alto aqui dentro. Vai dar a laçada, traz os fios para cá, vem no próximo ponto, faz um ponto alto. Mais uma vez laçada, vem em cima do outro ponto ali na sequência, faz o ponto alto. E agora o último ponto na sequência, só que no quarto ponto a gente só inicia na cor,
joga aqui pra frente e pega lá o de trás, ó, e puxa pra finalizar. Aí olha só o que eu falei pra vocês, conforme vai tecendo, a hora começa a embolar os fios, né? Então daí a gente já arruma ali, ó. Então ele vai ficar como se fosse assim, ó, o nosso trabalho, certo? Vai puxando o fio pra cá, pré-arrematando essa pontinha, que foi o cordão que nós iniciamos. Aí agora nós trocamos a cor aqui no último ponto e nós vamos trabalhar com a cor cappuccino em cima dos 4 pontos aqui, ó, da outra carreira, certo? Então aqui eu vou fazer o primeiro ponto, o segundo, o terceiro e o quarto, já trocando a cor do fio, ó. Então inicia aqui o ponto, deixo a cor cappuccino pra cá, já pego a cor rosé e finalizo a carreira. Aqui também eu já vou cortar esse fio pra ele não ficar atrapalhando a gente. Virar esses fios. Deixa eu ver aqui se desembolou um pouco. Ainda tá emboladinho aqui. Aí, arrumamos os fios aqui novamente. Então agora a gente vai seguir aqui a sequência. Nessa primeira carreira nós vamos trabalhar essa primeira sequência de cores, e aí aqui nós vamos fazer a troca, onde era a cor cappuccino vai ser a rosé e onde era a rosé a cappuccino. E aí pra cima da bolsa nós vamos sempre fazer 2 carreiras com a mesma cor, tá? É só aqui na base da bolsa que nós vamos trabalhar dessa forma. Então agora eu sigo aqui, ó, novamente fazendo os meus 4 pontos. Aqui eu vou trocar o fio, passo pra cá, pego o lado de trás, finalizo. Coloco o fio pra cá e vou trabalhando até o final da carreira. Já na minha última sequência, vou fazer aqui o terceiro, iniciar o quarto ponto, e aí nós vamos trocar o fio novamente. Deixo aqui pra frente, finalizei aqui com esta cor, e agora nós vamos fechar aqui, ó, porque nós vamos trabalhar em carreiras circulares, certo? Essa aqui é a base da bolsa, olha só. Então agora eu vou vir aqui, ó, bem em cima onde nós iniciamos as 2 correntinhas e vou fechar aqui em cima com um ponto baixíssimo. E aí nós fechamos aqui, ó, a primeira etapa da bolsa. Olha só, ficou tipo assim, tá? E agora nós vamos seguir trabalhando aqui em carreiras circulares. Trago a cor rosé aqui, ó, pra trás, tá? Vou deixar aqui. Aí agora, pra subir a segunda carreira, vocês costumam utilizar aí 2 a 3 correntinhas, mas para ficar com um acabamento mais bonito, né, mais imperceptível início e fim de carreira, eu vou utilizar o falso ponto alto, tá? Já ensinei algumas vezes para vocês aqui nos tutoriais. O falso ponto alto, eu ergo um pouco o cabo aqui na agulha, vou passar aqui, ó, para trás, segurando o cabo aqui, ó, na agulha, vou dar a laçada, puxo aqui, ó, por dentro, vou ficar com os 2 cabinhos e puxo novamente. Esse aqui é o falso ponto alto. Então, por toda a bolsa, início e fim da carreira, eu vou utilizar ele. Se vocês não conseguirem usar este ponto, façam de 2 a 3 correntinhas, tá? Mas eu acho que com o falso ponto alto fica melhor. Então, só mostrando mais uma vez, ó, fiz a troca de cor para iniciar a segunda carreira.
Aí vou vir bem em cima aqui das duas correntinhas onde a gente iniciou a primeira carreira, vou passar aqui por dentro e vou fechar com um ponto baixíssimo. E aí ficou agora, ó, o efeito pra gente trabalhando em carreiras circulares, certo? Aí pra começar a segunda carreira, vou fazer o falso ponto alto. Ergo aqui levemente o cabo na agulha, fico segurando com o dedo aqui o cabo, passo aqui pra trás a agulha, continuo segurando, vou dar a laçada, puxo aqui, ó, por dentro o fio, fiquei com os dois cabinhos, laçada novamente, formou o falso ponto alto. Aí a gente ajeita o fio. É um pouquinho chatinho a condução do fio aqui, a gente às vezes se atrapalha um pouquinho, mas fazendo devagarzinho a gente consegue, tá? Então agora eu vou fazer aqui mais 3 pontos, ó. Já pulo aqui para o próximo, o segundo ponto da carreira, com o fio rosé sempre aqui, ó, na parte de trás. Terceiro ponto da carreira. E agora aqui nós vamos fazer a troca novamente. Nós vamos trabalhar sempre 2 carreiras com a mesma sequência de cores, tá? Então aqui eu vou fazer mais um ponto, vou iniciar ele, jogo aqui pra frente a cor, já troco aqui, ó, com o de trás. Fio sempre aqui atrás, daí a gente ajeita aqui os fios. Agora eu vou fazer aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e iniciar o quarto pra gente já começar a troca, ó. Quarto, joga aqui pra frente, pega esse aqui, põe pra cá, ó. Aí novamente os fios se embolaram todos, você vai lá, desembola tudo. E na sequência, ó, tá ficando dessa forma assim, tá? Aí agora aqui na sequência a gente vai fazer os 4 pontos. A gente faz o primeiro, segundo, terceiro, inicia o quarto. Deixa o fio que tá trabalhando aqui pra frente, pega lá de trás, já troca o fio. Vamos já deixar um tanto aqui do fio. Aí novamente faz a sequência aqui dos pontos. Põe aqui pra frente, pega lá de trás, troca o fio. Ajeita eles. Olhem só, Dani, estamos chegando aqui pra viradinha novamente, né? Nós vamos trabalhar agora a segunda carreira para esse lado de cá, e aqui finaliza a carreira. Então agora aqui nós vamos fazer a quarta ponto, já trocando a cor. Põe pra cá, pega o rosé. Vamos fazer agora aqui, ó, a viradinha para a segunda carreira e aqui que fecha a segunda carreira, certo? Então vou deixar aqui o fio da cor cappuccino para trás. Vou dar a laçada, vir bem em cima aqui, ó, do ponto alto do rosé. Faço aqui o ponto alto, ó. E bem aqui, faço o terceiro, ó, o terceiro ponto tá bem aqui. Opa, o segundo, né? Terceiro. E aqui é o quarto.
deixo o rosé pra frente, pego o outro lá de trás e a gente vai seguir até o final, tá? Fazendo a troca de cor e trabalhando normalmente, olha só. Parte de dentro, parte de fora, nós estamos trabalhando em carreiras circulares. Sim, gente, não tem muita. Pra quem já tem uma certa experiência no crochê, vai ser mais fácil. Pra iniciante, talvez seja um pouco mais difícil, tá? Mas a técnica ali é o que eu falei pra vocês no início, né? Sempre procurem, quando for fazer a troca de cor, deixar a cor que vocês estão trabalhando aqui pra frente e a cor que vão iniciar pega aqui pela parte de trás. E sempre puxando de forma sutil aqui os fios durante a tecer as carreiras, para que os fios fiquem bem certinhos aqui, ó, escondidos na parte de trás, tá? Mas também que não fique muito repuxado. E aí vocês vão trabalhando as sequências, sempre as trocas de cores, tá? Nós estamos finalizando já quase aqui a segunda carreira. Só finalizando a segunda carreira, aí vamos mudar aqui a sequência de cores. Trabalhamos duas carreiras com a cappuccino, duas com a rosé. Agora aqui em cima vai ser o rosé e aqui o cappuccino. Então, pra gente dar continuidade, aqui eu mudei para a cor rosé. Vou finalizar aqui a minha segunda carreira. Aqui faria no quarto ponto a troca de cor, certo? Só que como nós vamos trocar, não vamos trabalhar com cappuccino, então eu vou manter a cor rosé nesse caso, tá? Então aqui eu não vou trocar no quarto ponto a cor. Trago junto aqui o cappuccino pra cá. E aí, bem em cima aqui onde eu tinha iniciado a carreira anterior com aquele falso ponto alto, ou as duas, três correntinhas que vocês forem trabalhar aí, vocês vão vir bem em cima ali, ó, dentro dele e finalizar com um ponto baixíssimo, certo? Aqui nesse caso, na segunda carreira, então a gente não trocou no quarto ponto a cor, permaneceu a mesma, porque nós vamos trabalhar com essa mesma cor aqui na parte de cima. Então aqui para iniciar a terceira carreira novamente, vou fazer aqui o falso ponto alto. Então aqui eu já fiz o primeiro ponto, vou virar aqui. A cor cappuccino eu vou trazendo aqui junto na parte de trás. Aí, olha só, vou fazer aqui então o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e o quarto ponto, mudando para a cor cappuccino, porque é a cor que nós vamos trabalhar aqui. Aí agora a gente vai seguir igual a gente tava fazendo nas carreiras abaixo ali, ó.
Chegando aqui na virada, nós vamos trocar aqui a cor, que aqui nós vamos trabalhar com a cor cappuccino. Então aqui eu fiz as 3 pontos normais com a cor rosé, iniciei aqui na cor rosé, vou jogar aqui pra frente rosé, pego aqui de trás o cappuccino. Aí aqui na viradinha, ó, com a cor rosé aqui pra trás, vem aqui e faça o primeiro ponto na cor cappuccino, o segundo, o terceiro, inicio o quarto e já faço a troca de fio novamente. E agora eu vou seguir aqui até o final, tá? Vou adiantar um pouquinho aqui, sempre trocando no quarto ponto, na metade a gente sempre troca o fio, até chegar aqui vou finalizar com vocês para iniciar a quarta carreira, então daí eu já retorno para iniciarmos junto. Olhem só, finalizando a terceira carreira. Aí agora aqui nós vamos trabalhar em cima com a cor rosé, né? E aqui eu estou com a cor cappuccino. Então aqui eu inicio o terceiro ponto, troco a cor. Vou vir bem em cima aqui onde nós iniciamos com aquele falso ponto alto. Vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, certo? Ó, ficou desta forma assim. Estamos trabalhando as carreiras circulares. Continuo com o fio cappuccino aqui atrás, pra gente dar sequência com ele. E daí, continuando aqui na cor rosé, nós vamos fazer mais uma carreira com rosé. Depois nós vamos trocar a sequência novamente na próxima carreira, né? Então aqui, ó, com a cor rosé, subindo o falso ponto alto e depois dando continuidade aqui, ó, mais 3 pontos na mesma cor. Então é mais ou menos isso, pessoal, não tem muito segredo, tá? Só prestar bem atenção na sequência aqui das cores. Como eu falei pra vocês, sempre vamos trabalhar 2 carreiras com a mesma cor, uma em cima da outra. Aí nas outras 2 carreiras, a cor que nós estávamos trabalhando vai mudar a sequência, tá? Então aqui ainda falta mais uma carreira dessa sequência, depois ela vai mudar toda novamente. Uma carreira, quando vocês forem iniciar aqui, não vai precisar trocar a cor, né? Porque vocês vão estar trabalhando com a mesma cor que vai estar ali na sequência. E na outra vai trocando a cor junto já aqui, né? Como foi aqui no caso do cappuccino, que eu tinha que mudar pro rosé. Aqui, como eu finalizei, iniciei com a rosé, então nesse caso não precisou trocar a cor. Consequentemente é isso. Vão voltando qualquer coisa o vídeo, pra vocês irem prestando atenção a partir dessas 3 primeiras carreiras, pra vocês irem seguindo as próximas, tá? E aí foi assim que eu fui seguindo, até chegar aqui ao tamanho dessa bolsa que está aqui, ó, tá? Que eu falei pra vocês que eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carreiras no total. Vim finalizar com vocês aqui a minha 14ª carreira, eu estou trabalhando na cor rosé. Aqui vai ser a última carreira, eu vou finalizar. Então aqui vou fechando com a cor rosé. E aí pra acabar aqui, ó, eu vou trocar a cor. Aqui, se eu fosse continuar, eu começaria a trabalhar a cor rosé, não precisaria trocar a cor. Mas como eu vou finalizar e vou fazer uma carreira com esta cor escura aqui, né, com o cappuccino, então eu vou finalizar nessa cor já pra ele trazer o fio comigo, tá? Ó, então vou finalizar aqui, trocando a cor, e aí fecho aqui com ponto baixíssimo em cima do cappuccino, ó.
Aí, porque nós vamos trabalhar na sequência a partir de acabamentos com essa cor aqui. Antes da gente colocar a alça, vou fechar aqui a carreira, então, com uma carreira em pontos baixos, tá? Na cor cappuccino. Então, eu vou preencher toda a volta aqui nesta cor. E depois nós vamos prender a alça aqui com a ajuda da agulha de tapeçaria. Deixa eu pegar aqui que eu tinha iniciado a parte da alça, mas eu vou fazer com vocês, então eu desmanchei, tá? Então, novamente com a cor cappuccino, vou iniciar a alça. E eu vou fazer um cordão de correntinhas aqui, também com números múltiplos de 4. E mais ou menos a altura que eu quero que fique a alça da minha bolsa, tá? Então, aqui eu vou fazer 60 correntinhas. Olhem só, aqui eu fiz então 60 correntinhas, a alça vai ficar desta forma assim na bolsa, ela dá ainda uma leve esticada, e era o tamanho que eu queria que a minha alça ficasse, tá? Então eu vou medir aqui com vocês, pra vocês terem uma noção, dando uma esticada aqui, ficou por volta de 50 centímetros, ok? Aí agora aqui eu fiz as 60 correntinhas, vou fazer mais duas, pra gente virar aqui e iniciar a primeira carreira. Então, aqui a primeira, segunda, terceira correntinha. Aqui eu tenho 2 pontos altos. O terceiro. Agora eu vou iniciar o quarto ponto e já vou anexar aqui, ó, a cor rosé pra gente fazer a parte da alça. Olha só. Então, aqui já coloquei, então, ó, esse fiozinho aqui pra trás, esse aqui a gente vai puxando junto. Agora aqui na sequência eu vou fazer 4 pontos na cor rosé. Iniciando aqui é o quarto. Coloco a cor rosé pra frente, pego a cor cappuccino aqui por trás. Arrumamos aqui novamente agora 4 nesta cor aqui. Coloca aqui pra frente, pega o rosé e põe pra trás. E agora nós vamos seguir até o final da carreira fazendo a sequência, tá? Finalizando aqui a sequência.
Aqui eu não vou trocar a cor, porque nós estamos encerrando. Então, eu só vou finalizar aqui com a cor cappuccino mesmo, certo? Olha só. Daí aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Puxar o fio aqui pra gente finalizar. Olhem só. Então, aqui ficou a nossa alça. Aqui eu finalizei a nossa alça e eu decidi que eu vou fazer uma carreira de ponto baixo por toda a volta dela, tá? Pra ela ficar com uma estrutura mais bonita, né? Com acabamento melhor. Porque aqui ficou o início das correntinhas na cor cappuccino e aqui ficou sem a cor cappuccino, né? Então parece que ficou uma coisa com um acabamento não muito legal. Então eu peguei aqui a cor cappuccino e vou deixar aqui, ó, tem a parte do avesso da alça e aqui é o lado certo, né? A parte de cima. Então eu vou vir aqui, ó, na ponta pro lado que vai ficar pra cima, ao invés de vir aqui embaixo, ó. Vou vir bem em cima dessa primeira correntinha aqui e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, prendendo a cor cappuccino, colocando o fio aqui pra trás. E aí eu vou fazer aqui, ó, a carreira, tá? Toda em ponto baixo, por toda a volta. Vou pegar toda essa parte aqui, aí vou arrematando esses fios, vou dar a volta, vou voltar aqui, até chegar aqui onde a gente prendeu novamente o fio, tá? Então não tem muito segredo, aqui é todo em ponto baixo, nós vamos percorrer toda a volta da alça. Agora, para colocar a alça da bolsa, eu vou aproveitar aqui onde eu tinha iniciado e finalizado as carreiras, ficou aqui estas duas cores, um tanto de fio sobrando. Então, com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu peguei aqui na cor cappuccino, coloquei o fio aqui na agulha. E aí eu vou pegar a nossa alça, certo? E eu vou colocar bem ao meio aqui, ó, onde a gente finalizou, inicializou as carreiras ali. Aí vocês vão prender aqui na parte de dentro, ó, a alça, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, nessa cor, na parte da cor cappuccino, já vou aproveitar o fio. E aí eu vou passando aqui, ó, pela parte de dentro. E vou anexando já aqui a alça. Aqui eu já coloquei a etiqueta e também já coloquei um dos lados do botão. Mas aí só mostrando pra vocês, ó, que esse botão aqui ele já vem com uns espacinhos pra você ir colocando com o próprio fio, ó, e agulha de costura, e você vai costurando as 4 pontinhas, tá? Então aqui eu olhei que nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Então eu separei 1, 2, 3, coloquei bem no meio aqui, ó, do quarto, deixei 1, 2, 3 aqui, tá? Ó, foi o que eu fiz aqui. Aí depois que eu anexei aqui, eu medi mais ou menos aqui com a parte que eu já tinha colocado. Aí vocês vão costurando, ó, algumas vezes aqui nas bordinhas. E aí finaliza com o botão imantado a bolsa de vocês. Bolsa finalizada, esse é o resultado final da nossa videoaula. Aqui já está com a etiqueta, o botão imantado. Como eu falei pra vocês lá no início da aula, eu não coloquei forro, porque ela ficou com um acabamento bem bonitinho, ó, parece que a parte de dentro é a parte de fora. Caso vocês prefiram forro, podem estar colocando também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixem seu like, seu comentário, compartilhe com mais pessoas aí esse tutorial para me ajudar na divulgação do meu trabalho. E quando vocês criarem a versão de vocês, não esquece de me marcar lá nas redes sociais também, tá bom? Um beijo e até a próxima!